Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Temos aí os nossos irmãos acompanhando pela live. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Louvado seja o nome do Senhor por nós estarmos mais uma vez adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando e usando a vida do nosso irmão José Almir, pela bênção, por esse testemunho maravilhoso. E isso é muito importante, irmãos, porque o Senhor, Ele concede as bênçãos das nossas vidas e o nosso testemunho é importante. Então, quando eu e você reconhecemos o operar de Deus nas nossas vidas, obrigado, irmã Cris, reconhecemos o agir do Senhor, a proteção, o nome do Senhor é glorificado, porque o nosso Deus não mudou. Nosso Deus continua operando milagres e maravilhas. Esse é o Deus que nós servimos. Que Deus continue abençoando e usando o ministério de louvor para a edificação da igreja, através do louvor. Eu tenho uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Isaías, profeta Isaías, capítulo 59. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Quem for encontrando, por gentileza, aqueles que puderem, se coloquem de pé, por reverência à palavra. Isaías, profeta Isaías 59, a partir do versículo 1. Amém, irmãos? A partir do versículo 1, nos ensina assim a palavra do Senhor. E eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos, para que não possa ouvir. Vamos ler novamente? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos, para que não possa ouvir. Senhor Jesus, esta é a mensagem que o Senhor colocou em meu coração. Neste momento, ó Pai, clamamos a Ti, Senhor. Usa minha vida como canal de bênção, para que haja edificação. Em nome do Senhor Jesus clamamos, ó Pai. Ajude-nos a entender a Tua palavra. Eis aí a Tua igreja, Senhor. Fala conosco, para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Pode tomar os vossos assentos. Este versículo, irmãos, fala fortemente ao meu coração, porque quando nós começamos a meditar na palavra, e nós vemos que há diversidade de ministérios, ou seja, placas, denominações, e dentre estas placas, pessoas que anunciam o Evangelho, que creem em Cristo Jesus, há também a heresia. O que é herege? Pessoas que distorcem a palavra do Senhor. Isso é uma forma clara de se especificar o que é um herege. Pessoas que outra hora caminhava, anunciava a Cristo e por algum motivo se entristeceu, seja com um homem, e começa a distorcer a palavra do Senhor. E um dos pontos que tem distorcido, eles falam que o Antigo Testamento é um Deus carrasco e o Novo Testamento, o Senhor Jesus, ao anunciar o Evangelho, é um Deus de amor. Mas o nosso Deus, irmãos, não mudou. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus do Antigo Testamento, Ele continua operando no dia de hoje. Não é vários deuses ou três deuses. É um único Deus que manifesta o seu amor. Manifesta o seu amor no Antigo Testamento, usando os profetas.
manifesta o seu amor com a vinda do Senhor Jesus e permanece manifestando o seu amor por intermédio do Espírito Santo de Deus. Tudo isso porque Deus ama a cada um de nós, a imagem e semelhança de Deus, criado no jardim do Éden. Como eu já havia falado anteriormente, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas isso foi perdido quando entrou a desobediência, entrou o pecado. E hoje eu e você sofremos essas consequências, a consequência do pecado. A dor, a doença que nós enfrentamos nos dias de hoje, as adversidades, os problemas, causa do pecado. Talvez você fale, mas se eu entregar a vida para o Senhor Jesus, esses problemas vão acabar? Terão um fim? Não, irmãos. Enquanto estivermos aqui na terra, haverá problemas, haverá dias difíceis, haverá dias alegres. Mas o mais importante, a vitória já nos foi concedida por Cristo Jesus. Então nós destacamos da seguinte maneira: nós todos somos filhos de Deus. Todos nós que cremos em Cristo Jesus somos filhos de Deus. Para aqueles que estão na posição ainda que não conhece o Pai ou que não entregou a vida, podemos dizer que está na posição de criatura, ou seja, Deus criou todas as coisas. Mas a palavra do Senhor vai nos ensinando que só por meio de Cristo Jesus que somos filhos de Deus. Não há outro meio. Somente por intermédio de Cristo Jesus nós temos a eternidade de paz. E este versículo, irmão, e eis que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir. Isso é muito forte, fala fortemente ao meu coração, porque quando nós começamos a meditar no que Isaías está falando, ou para quem é esta mensagem que Isaías está anunciando aqui, era para a nação escolhida, a nação de Israel. Uma nação rica e próspera, o qual na linha do seu entendimento eles estavam agradando a Deus, porque havia prosperidade, havia bênção. E a prosperidade é dom de Deus, mas nem sempre ser próspero, ser rico, quer dizer que Deus está abençoando. Então a nação de Israel é uma nação rica, próspera aqui, e segundo a sua linha de entendimento, estava adorando o Deus vivo. Estava conforme a vontade do Senhor. E Deus levanta Isaías, o profeta Isaías, e olha para aquela nação e fala: olha, a mão do Senhor não está encolhida e nem está surdo para que ouça as vossas orações. Se nós continuar a leitura, no versículo 2, ele vai continuar. Mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. O que isso significa? A nação de Israel estava distante de Deus. O profeta Isaías estava aqui falando: olha, se vocês clamarem, se vocês buscarem a presença do Pai, Ele vai vir com a sua misericórdia, porque o Senhor é misericordioso. As misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos destruídos ou consumidos. Isso é para todos. Não existe homem perfeito aqui na terra. Não existe homem bom ou aquele que não falha. Infelizmente, enquanto estivermos aqui na terra, nós estamos em busca da perfeição.
a cada dia buscando melhorar na presença do Senhor. E o profeta Isaías, aqui no Antigo Testamento, irmãos, isso me alegra, porque nós vemos aqui no Antigo Testamento, Deus, ou seja, Isaías falando da misericórdia do Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Todo aquele que busca a presença do Senhor, o Senhor se revela. A única coisa que separa eu e você da presença do Senhor é o pecado. Não existe outro meio. Não existe outra coisa que faça separação. Isso para o povo de Israel, aqui como Isaías estava falando, e também nos dias de hoje. Evangelho de João, Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 3. Vai falar acerca de um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, um doutor da lei. Quando nós chamamos doutor da lei, era um homem que conhecia as Sagradas Escrituras, que tinha conhecimento, que ensinava, que instruía o povo de Israel a buscar a presença do Senhor. E aquele homem, ele vendo os feitos do Senhor Jesus, observando que Jesus agia de uma forma diferenciada, ele falou: olha, eu preciso saber mais deste homem. No Evangelho segundo escreveu João capítulo 3, fala acerca de Nicodemos. E a palavra vai nos ensinando que este homem foi ter com o Senhor Jesus à noite. Quer dizer, ele não queria ser visto. Nós estamos falando de um homem que conhecia a palavra, que tinha conhecimento das Sagradas Escrituras, mas não tinha relacionamento com Deus. Este é o Nicodemos. E quando ele começa a se aproximar do Senhor Jesus, ele fala: Rabi, eu sei que és um homem de Deus, um enviado de Deus, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. Jesus fala para ele: aquele que não nascer de novo, não pode herdar o reino dos céus. Isso em minhas palavras. O novo nascimento, a transformação que todos nós passamos ou precisamos passar para aquele que ainda não passou, acontece quanto mais eu e você buscamos a presença do Senhor. Quanto mais eu e você buscamos a presença do Senhor, mais nos enchemos. Por isso que quando vamos aconselhar um casal ou aconselhar alguém que está passando por um problema, por uma dificuldade, se você está cheio de Deus, ou seja, se você tem versículo bíblico, se você tem orado, se você tem buscado a presença do Senhor, você vai dar o que você tem de melhor, orientação perante o que a palavra do Senhor nos instrui. Isso em todas as áreas, irmãos. Aqui entra a importância de eu e você estarmos todos os dias nos alimentando da palavra do Senhor. E este alimento também é uma preparação para o dia que o Senhor precisar usar a minha vida, a sua vida, nós não estarmos vazios. Por isso a importância de se enchermos todos os dias. E Nicodemos não entendia sobre isso. Como é possível, depois de velho, nascer de novo? Eu vou ter que voltar novamente ao ventre da minha mãe e nascer novamente? Ele sabia que não era isso que o Senhor Jesus estava falando. Jesus estava aqui falando acerca do espiritual, de ser espiritual. Mas o que chama a atenção em esse contexto, no versículo 14, o Senhor Jesus aqui, mesmo sem ter um relacionamento
ou seja, mesmo sem Nicodemos ser um discípulo ou um seguidor, ele fala algo que vai acontecer. Jesus, ele fala como ele iria ser morto. Ele antecipa o que iria acontecer. Versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que Nicodemos foi ter com o Senhor Jesus à noite. Ele não queria ser visto, mas o Senhor Jesus sondou o seu coração. No capítulo 19 de João, nós não vamos ler, mas Nicodemos foi um dos que foi interceder para tirar o corpo do Senhor Jesus. Nicodemos e José de Arimateia, dois homens influentes. Jesus conhecia o coração de Nicodemos. Jesus conhece o seu coração que está aqui nesta noite. Jesus conhece o coração daqueles que vai ouvir esta mensagem. A palavra do Senhor nos ensina que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Quando é o homem, quando a mulher, quando eu, quando você nos aproximamos do nosso Pai com reverência, reconhecendo que o nosso Deus é digno de toda a honra e toda a glória, o milagre acontece. O milagre acontece. Porque o Senhor é misericordioso. Assim como a serpente, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor Jesus, ele foi morto, ou se entregou por mim e por você. Foi levantado no madeiro. Mas por que ele usa aqui Moisés? Quando o povo saiu do Egito, quando o povo estava sendo escravizado e clamou a Deus para que fosse liberto da escravidão, Deus levantou Moisés para libertar o povo de Israel, os escolhidos do Egito. E foi muito difícil para Moisés, porque aquele povo, irmãos, era um povo que murmurava. Um povo que, em meio à escravidão, mas eles se lembravam, fazia questão de se lembrar da comida. E aquele povo começou a murmurar. E essa murmuração fez podemos dizer assim, o servo do Senhor Moisés até mesmo pecar, porque Deus deu uma ordem para Moisés. Quando o povo murmurava porque estava com sede, Deus falou para ele: olha, toca na rocha. Aliás, fala com a rocha e ordena que saia água. Fala com a pedra para que saia água, para saciar a sede do povo. E ele bateu na rocha. Era para ele falar com a rocha, com a pedra. E ele feriu a rocha. Ele desobedeceu a ordenança de Deus. E mesmo assim, o povo não contente, mesmo Deus sendo a providência, o alimento, providenciando o alimento, saciando a sede, aquecendo o povo durante o dia, aliás, durante a noite, que era um frio muito grande, sendo uma nuvem durante o dia para proteger do calor, que durante o dia era muito quente, mas o povo continuou ainda a murmurar, e foi reprovada essa atitude perante o Senhor, porque aí eles começaram a murmurar não só contra Deus, mas também sobre o escolhido de Deus.
Mais ou menos assim, irmãos. Nós saímos do Egito, que era escravo, para morrer no deserto. E Deus permitiu que ali fosse enviado serpente. E a serpente feria o povo. E eles eram mortos. Eles morriam. E aquele povo reconheceu que havia pecado contra Deus e contra Moisés. Eles entenderam que aquela praga, a serpente que estava ali matando o povo que saiu do Egito, era consequência do pecado, do erro, da desobediência, da murmuração. E eles imediatamente recorreram a Moisés e falaram que tinham pecado contra ele e contra Deus. E Moisés falou: eu vou falar com Deus. Eu vou falar com Deus. E Deus ordenou que ele fizesse uma imagem em formato de serpente, fosse colocada em uma haste e colocado no acampamento no lugar alto. E todos aqueles que fossem picados, feridos pela serpente, ao olhar para aquela imagem em forma de serpente, seriam curados. E qual o significado dessa passagem para os nossos dias? O porquê o Senhor Jesus fez questão de falar isso para Moisés e deixar registrado para a minha vida, para a sua vida. Assim também é na nossa vida. Assim também é nos dias de hoje. A enfermidade é o pecado. A única forma de nós nos libertar, de ser curado, é olhando para Cristo. Por isso que a palavra aqui fala, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem, ou seja, Jesus, seria levantado no deserto. E todo aquele que olhar para Cristo será salvo. Lembrando, irmãos, que o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele não está preso no madeiro. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele reina, Ele vive, Ele ressuscitou. A cruz, o madeiro, está vazia. A nossa proteção está em Cristo Jesus. Ele pagou o preço, e um alto preço. Por isso que quando nós lemos aqui, irmãos, começamos a entender o que a palavra está falando, o que está escrito para as nossas vidas. E Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, ou seja, o Senhor Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou as pessoas de tal maneira. Deus amou eu e você de tal maneira que enviou Jesus Cristo, o qual se entregou por mim e por você, para que eu e você tenha vida eterna, uma vida de paz, uma vida que não haverá dor, não haverá tristeza. No versículo 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem é o mundo aqui que este versículo está falando, irmãos? O mundo é as pessoas. O mundo é que outra hora era criaturas de Deus, e hoje filhos de Deus, que é eu e você que estamos em Cristo Jesus. Todos somos criaturas de Deus, filhos de Deus por intermédio de Cristo Jesus. O Senhor Jesus pagou o preço, e um alto preço, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E versículo 18: quem crer nele não é condenado,
Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aonde está a separação, irmãos? Aonde que o homem está só na posição de criatura e não de filho, quando não crê em Cristo Jesus? O Senhor Jesus, ele veio para lançar por terra a barreira. O Senhor Jesus veio para quebrar a separação da inimizade. Em Romanos, a epístola ou carta de Romanos fala que o homem, todos nós, éramos inimigo de Deus, ou não conhecíamos a Deus. E quando nós deixamos de ser inimigo e tornamos filho de Deus, somente por intermédio de Cristo Jesus. Não há outro meio, não há outra forma. Então nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele falava também acerca da salvação, mas ele falava acerca da condenação. O Senhor Jesus, ele deixa bem claro aqui: aquele que está em mim, ou aquele que segue a mim, será salvo, porque eu paguei o preço. O Senhor Jesus pagou um alto preço, derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Imagine da seguinte maneira: você tem uma dívida muito alta, uma dívida que não tem como ser paga, uma dívida que você seria escravo por resto da sua vida, uma dívida que mesmo após a sua morte, a sua herança, ou seja, os seus filhos, a sua descendência, seria escravo porque não tinha como ser pago. E chega uma pessoa e fala: olha, a sua dívida está paga. Assim o Senhor Jesus fez comigo e com você. Não tem como nós, pelos nossos méritos, conseguir a salvação. Por isso que é graça, favor imerecido. Jesus pagou o preço. Jesus nos comprou com alto preço, a custo de sangue. E quando não reconhecemos isso, nós continuamos ou permanecemos na posição de inimigos. E inimigos não tem como ser filho, não tem como herdar. Continuando no versículo 19: e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A luz é o Senhor Jesus. Aqui ele está falando com Nicodemos, aquele que conhecia a palavra, conhecedor da palavra, mas não tinha relacionamento. É diferente, irmãos, ter conhecimento de ter relacionamento. É diferente ser criatura, criado por Deus, e ser filho de Deus. É diferente. E isso só é possível se eu e você, se nós buscarmos a presença do Senhor. O sacrifício foi feito, a conta foi paga, mas é necessário nós querermos. É necessário eu e você permanecer na posição de filho. Filhos, porque Jesus nos comprou pelo alto preço. E dentro do que o Senhor falava ao meu coração, irmãos, no capítulo 4, fala acerca da samaritana. A samaritana, irmãos, a igreja já conhece uma mulher que perante a palavra do Senhor não era bem vista pelos judeus, porque o samaritano
pessoa que saiu fora das promessas do Senhor. Era a mistura de um judeu com outro, podemos dizer assim, com um ímpio. Podemos dizer assim que saiu fora do que eles entendiam que era correto. Eu vou dar só um exemplo. Aqui nós temos a nossa congregação, fazemos parte do Ministério Batista El Shaddai. É como nós entendêssemos que aqui só poderia ser feito o casamento pessoas do ministério. Não poderia sair para um outro ministério que estaria em rebeldia. Assim era o povo de Samaria. Era um povo que, antes judeus, mas desobedeceu a Deus casando com outros povos. Houve uma mistura, o qual eles entendiam, qual a palavra ordena que era necessário o judeu, ou seja, a nação escolhida, casar com pessoas escolhidas, no Antigo Testamento. E quando isso acontecia, era desprezado pelo povo judeu. E Jesus estava ali sentado, quando a samaritana veio para buscar água. E ele começou a falar com ela, ela se admirou. Falou, mas como pode, você sendo judeu, conversando comigo que sou samaritana, como pode você sendo judeu, conversando comigo que sou indigna? E Jesus falou, se você soubesse quem te pede água. Irmão, o Senhor Jesus tem falado nesta igreja, para eu e para você buscar relacionamento, para eu e você buscar ardentemente o primeiro amor, batismo com o Espírito Santo, dons que só o Senhor pode nos conceder. Deus quer usar, irmãos, a todos nós somos chamados. Talvez você que acha que não tem dom, que Deus não chamou, é você que Deus quer te usar para alcançar vidas. Mas o que o Senhor me coloca no coração para falar, irmãos, é algo interessante, porque essa samaritana, Jesus chega, fala com ela, e ela fala, eu vejo que você é vindo de Deus. Ela reconhece que ele é um profeta. Mas ela só entende que é um profeta de Deus, um enviado de Deus, porque Deus fala, olha, o Senhor Jesus fala, olha, busca lá o seu marido, para que eu continue a ensinar, a instruir. E ela fala, olha, eu não tenho marido. Jesus fala, disseste bem, porque já tiveste 5, e o que tem não é seu. Podemos destacar que essa mulher era uma adúltera, irmãos. Podemos destacar que ela estava com um homem, o qual pertencia a outra mulher. E Jesus se aproxima e fala, se ela der crédito, ele vai fazer brotar dentro dela fonte de água viva. Aleluia. O que eu falei no início? Quem separa o homem da presença de Deus é o pecado. Mas Jesus fala, vinde a mim todos. O Senhor quer salvar a todos. A porta da salvação permanece aberta. Jesus quer te salvar. Jesus quer entrar em seu coração e fazer morada. No capítulo 4, no versículo 39, olha o que me chama a atenção. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nela. Nela quem? Na samaritana. Pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. E indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogava-lhe que ficasse com eles.
Então ficou ali 2 dias, e muito mais creram nele, por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já não é pelo que eu tenho dito, que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este verdadeiramente é Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia. O que isso traz para as nossas vidas? E o que o nosso Deus falava comigo, irmãos? Eu e você convidamos, eu e você testemunhamos, falamos o feito de Deus, o que Deus tem feito, as maravilhas. Convidamos, trazemos as pessoas para ouvir a palavra. O Espírito Santo de Deus é quem opera nestas vidas. É o Espírito Santo de Deus que transforma. A mulher samaritana ouviu os feitos. Jesus falou e ela testificou que era o enviado de Deus e saiu para fazer missão. Nós não vemos essa mulher passando por um discipulado. Nós não vemos esta mulher sendo aqui instruída vários dias. Nós vemos ela agindo, tomando iniciativa. Essa iniciativa nossa, irmãos, pode ser para eu e você nos aproximar de Deus. Essa iniciativa que nós estamos aqui falando, ouvindo, pode ser para que você inicie algo pelo alguém que você ama. Seu filho, seu esposo, sua família, seu parente, seu vizinho. Quem o Espírito Santo tocar em seu coração, faça algo. Esteja em movimento, esteja intercedendo, esteja crendo na vitória, porque o nosso Deus não mudou. O nosso Deus não mudou e requer de mim e de você relacionamento. E continuando, no capítulo 5, havia um homem paralítico. João capítulo 5. Eu estou falando o que Deus colocou em meu coração, irmãos. Eu creio que a edificação, eu creio que Deus está falando contigo neste momento. E este homem estava na entrada do templo, no lugar onde havia 5 portas, ou 5 entradas, 5 alpentes, como a palavra fala. E Jesus foi até este homem. João capítulo 5, versículo 6, diz assim: E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado e havia muito tempo, disse: Queres ficar sã? E o enfermo respondeu: Senhor, não tem um homem que, quando as águas é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou descer, outro desce antes de mim. Disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Irmãos, havia uma lenda, uma fábula, que no agitar das águas, ou seja, em tempos, descia um anjo e agitava as águas naquele lugar, e o primeiro que entrasse seria curado. E ali este homem aguardava este momento do agir das águas. O que me chama a atenção aqui é que essa não foi a primeira vez que o Senhor Jesus foi no templo para orar. Essa não foi a primeira vez que Jesus viu aquela situação. O Senhor Jesus já sabia daquela situação. E o porquê que este milagre só aconteceu agora. E o interessante é que aqui não foi o homem que buscou a presença do Senhor. O Senhor Jesus foi até ele. O Senhor Jesus já sabia daquela situação.
O Senhor Jesus sabia daquele homem naquele lugar. Irmãos, o milagre acontece no tempo certo. Deus não atrasa. O nosso Deus não chega atrasado. No momento certo, o Senhor vai agir na sua vida. Se você não desistir, se você não desanimar, Deus está no controle da situação. Só creia, só persevere, só busque. Precisamos perseverar crendo no milagre, porque o nosso Deus não mudou. Quem muda é eu e você. Nós mudamos. Nós falhamos. Nós falhamos até mesmo na forma de adoração. Talvez eu e você entendemos que estamos agradando a Deus. Mas talvez você fale, mas eu não mudei, eu continuo adorando, eu continuo buscando. Você já perguntou para Deus? Você já perguntou ao Senhor se Ele tem se agradado da forma que você está adorando, que você está buscando? Isso é individual, irmãos. Nós oramos, intercedemos uns pelos outros, que a palavra nos ordena assim. A união, um intercedendo uns pelos outros. Mas o relacionamento depende exclusivamente de mim, ou seja, de você com Deus. Não há outro meio, não há outra forma. O Senhor vai operar o milagre na sua vida, mas no momento certo, no tempo certo. O Senhor Jesus está no controle da situação. Esta pessoa que você tem orado, tem intercedido, Deus está no controle, irmãos. Nós não podemos mudar ninguém. A samaritana entendeu. Ela foi e cumpriu o ídolo do Senhor Jesus. Chamou. E eles vieram por causa do testemunho da samaritana. Mas ao passar 2 dias, eles creram. Porque havia relacionamento com o Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus possa ter falado ao seu coração. Que você possa entender que há diversidade de ministério. Mas independente da placa, independente do local que você esteja, é necessário relacionamento com Deus. Porque quem pagou o preço por mim e por você foi Cristo Jesus. Lá no céu não haverá placa, não haverá denominação. Seremos todos guiados e instruídos por um sumo pastor, que é Jesus Cristo. O pastor o qual deu a vida pelas suas ovelhas. O pastor que deu a vida por cada um de nós e nos comprou. E nos resgatou para que nós tenhamos vida. E vida com abundância em Cristo Jesus. Amém? Convido a igreja a se colocar de pé. Que o Espírito Santo possa ter falado contigo. Que vocês, que nós, não só nós aqui, mas aqueles que nos acompanham pelo Facebook ou pelo YouTube, possa ter uma semana de bênção. Oremos em nome de Jesus. Senhor Jesus, Tu és fiel, Pai. E nós entendemos das misericórdias do Senhor, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que o Senhor não muda, que as Tuas misericórdias, Pai, é a causa de nós não sermos consumidos. Entendemos, meu Deus, que a diversidade, os problemas que passamos no dia a dia, é causa do pecado, mas haverá a promessa do Senhor, meu Deus, a promessa do Senhor de um dia, o qual tudo isso irá passar na eternidade, um lugar preparado para todo aquele que crê em Ti, Senhor, que o Senhor nos comprou com alto preço, ao custo de sangue,
um lugar preparado que não haverá tristeza, nem dor. Esta é a tua promessa, Senhor. E a tua promessa nos ensina que todo aquele que se aproxima da luz, crendo que o Senhor pagou o preço na cruz do Calvário, os pecados são apagados. E os pecados são apagados e o nosso nome é escrito no livro da vida. Esta promessa é para todos. O Senhor permanece com a mão estendida para todos aqueles que dão crédito, que crê, que buscam uma vida de relacionamento na tua presença. O Senhor não está surdo para não ouvir as nossas orações, porque o Senhor está no controle de todas as coisas e nós cremos. Pai, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a perseverar na tua presença. Que nós, meu Deus, não venhamos estar acomodados, mas que nós venhamos estar em movimento, realizando aquilo que o Senhor nos chamou, confiante nas tuas promessas, na certeza que não estamos só, porque é a tua palavra, é as tuas promessas que estarás conosco todos os dias, por intermédio do Espírito Santo. Se temos falhado, Senhor, se temos deixado a desejar, se tem entrado dúvida em nosso coração, que seja repreendido agora em nome de Jesus, que nós possamos confiar, Pai, nas tuas promessas. Por isso eu peço, nos faz lembrar, nos fortalece, Senhor. Não deixe nós, meu Pai, de maneira nenhuma ficar parado, mas que as mãos do Senhor estejam nos sustentando, nos motivando a crer e perseverar na tua presença. Concede, ó Pai, a tua igreja uma semana abençoada, nos livrando do mal, nos protegendo, meu Deus, de todo perigo. Guarda a nossa família, protege, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Intercedemos, meu Pai, por aqueles que estão no leito de hospital. Quantos, meu Pai, estão no leito de hospital, o qual as suas famílias têm orado e intercedido, o qual talvez aquela pessoa que está no leito, meu Pai, crê no milagre e ora e intercede por ti, alcance estas vidas, opera um milagre, e para aqueles que estão em sua volta, possa crer e testificar, Senhor, testemunhar da tua obra, do teu operar, porque o Senhor não mudou, o Senhor continua operando milagres e maravilhas, não conforme nós queremos, não conforme nós pensamos, conforme a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus nós clamamos, dai-nos a tua bênção, dai-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, com a doce consolação do Espírito Santo, seja com cada um de nós aqui presente, com todos aqueles que adoram o Senhor aqui na terra, todos digam amém. Está encerrado para agora.